Questão 176, caderno amarelo. A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal desta abóbada, com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Qual a medida da altura h em metro, indicada na figura 2? Olá, meus queridos alunos, temos aqui uma questão considerada tranquila, né? Os meus alunos, pelo menos, estão bem acostumados a fazer esse tipo de questão. Que tipo de questão? Eles te dão o gráfico de uma função do segundo grau e você tem que determinar a equação dessa função de segundo grau, dessa parábola. Então a grande dica é usar a forma fatorada da parábola, que nós vamos ver qual é. Bom, mas antes a gente precisa definir aqui quais são os eixos coordenados, os eixos x e y. E uma outra dica, se você puder escolher aonde colocar esses eixos, e aqui a gente pode, nós vamos colocar o eixo dos y, das ordenadas, no eixo de simetria da parábola, ou seja, passando pelo vértice da parábola. Então, o eixo dos y nós vamos representar aqui, passando pelo vértice da parábola. Esse aqui vai representar para nós o eixo dos y. E o eixo das abscissas, o eixo dos x, será esse eixo aqui. E nós vamos explicar agora mesmo por que fazer essa escolha. Muito bem, então aqui agora nós vamos usar a forma fatorada, e essa forma fatorada é essa forma aqui, y igual a A, que multiplica x menos x1, x menos x2, sendo x1 e x2 as raízes. A parábola, na realidade, ela tem duas formas, né? Essa forma fatorada e a outra forma normal, que é ax2 mais bx mais c. Por que quando ele te dá o gráfico, você deve usar essa forma fatorada? Desde que você conheça as raízes, né? x1 e x2. Essa aqui, ela vai abreviar muito a solução do exercício, você vai ganhar tempo. Agora, se você não conhecer as raízes, aí não tem outro jeito, tem que ser essa forma aqui, ok? Muito bem, então as raízes sabemos que são os pontos onde a parábola corta o eixo dos x, então elas estão representadas aqui. Se aqui é a origem, é o 0, 0, então uma raiz é o 5 e por simetria a outra raiz é o menos 5. Nós vamos substituir aqui então. Vai ficar y igual a A, que multiplica x menos menos 5. Menos vezes menos dá mais, então vai ficar x mais 5. E aqui x menos a outra raiz, que é 5. Muito bem, quando você chega nesse ponto, você tem só uma pendência no exercício. Essa pendência é o valor do A. Nós vamos te mostrar como calcular esse valor de uma forma muito simples. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: quando você chega nesse ponto, você deve sair fora dessa sequência, vai lá num cantinho, num rascunho, determina o valor do A, depois você pega esse valor, traz, põe aqui e termina o exercício. Professor, mas por que esse detalhe de ir lá no cantinho? Porque eu já vi muitos alunos querer continuar o exercício aqui e muitas vezes ele se perde e não sabe terminar o exercício. Então, quer uma dica? Sai fora, vai no cantinho. Esse cantinho aqui funciona, vai valer a pena. Então nós vamos sair lá no cantinho, no rascunho e vamos em busca do A. Em busca do Azinho. Dá até para colocar no nome de um filme, né? Em busca do A, da parábola. Muito bem.
Quando você vai em busca do A, aí você vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V nisso aqui. Copia e cola. É aí que alguns alunos têm uma resistência, né? Professor, mas se eu vou copiar e colar, por que eu tenho que ir no cantinho? Querido, seja obediente, vai no cantinho. Então vamos lá. Y igual a A, que multiplica x mais 5, que multiplica x menos 5. Agora, você vai usar uma informação que você não usou ainda. Essa informação que eu não usei é esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto A. Esse ponto ele tem um x igual a 4 e um y igual a 3. Então, o ponto A, x igual a 4, y igual a 3. Eu vou pegar esse ponto, ele é um ponto que pertence à parábola, então eu vou pegar o ponto e substituir na equação da parábola, sendo que esse primeiro valor vai entrar no lugar do x e esse aqui vai entrar no lugar do y. Então, onde tem y, eu vou colocar 3 igual o A, que eu estou procurando, o x é 4, 4 mais 5, de novo o x é 4 menos 5. Isso aqui vai ficar 3 igual, aqui dá 9, aqui dá menos 1. Menos 1 vezes 9 dá menos 9, menos 9A, o A seria menos 3 sobre 9, que dá menos 1/3. A gente já esperava um valor negativo do A? Já, porque a parábola ela está com a concavidade voltada para baixo. Uma vez que você determinou o valor do A, você volta e substitui aqui. Então vai ficar y igual ao A, que é menos 1/3, x mais 5 vezes x menos 5, produto de uma soma por uma diferença. Isso é uma identidade notável, né? Dá uma diferença de 2 quadrados. Então é só você pegar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então isso aqui vai dar x2 menos 25. E agora fazendo a multiplicação aqui, o que a gente chama de chuveirinho, fazendo o chuveirinho, você vai ter menos 1/3 de x2 e menos vezes menos mais 25/3. Bom, então agora eu vou te explicar por que você deve coincidir o eixo dos y com o eixo de simetria, que foi a decisão que nós tomamos no início e eu falei que depois ia te explicar. Vou te explicar agora então. Quando você faz assim, esse valor aqui ó, é o valor do Czinho da parábola. E o que é o Czinho? O Czinho é o termo independente, é onde a parábola corta o eixo dos y's. Então, nesse caso aqui é só você pegar o termo independente, o Czinho. O Czinho vai te fornecer exatamente essa distância daqui até lá em cima, que é o valor de H, que é a pergunta dele. Então a resposta é 25/3, mas sem decorar nada, né? Por que é assim? Porque o Czinho, ele é um ponto, esse ponto aqui é um ponto que tem x igual a 0. Né? E se você faz x igual a 0 aqui, some esse termo, sobra apenas o Czinho, que é o 25/3. Portanto, a resposta correta é a letra D. Eu gostaria de te mostrar mais uma observaçãozinha nessa equação, nessa parábola, né? Nesse exercício. Essa parábola aqui, ela tem um Bzinho, que é o coeficiente do x, igual a 0. O que significa isso? Toda vez que o Bzinho for igual a 0, o eixo de simetria da parábola é o próprio eixo dos y's. Nós ainda vamos gravar aqui no nosso canal um estudo completo de função de segundo grau. E lá nós vamos detalhar tudo isso aí para você, ok? Espero que tenha entendido, espero que tenha gostado. E se gostou, não deixe de dar o seu like, não deixe de fazer a sua inscrição no nosso canal. Grande abraço!